Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui novamente, como acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, com o nosso programa Resenha Literária, que se intitula Em Algum Lugar do Jardim. Eu, a princípio, fazia este programa sozinho e coloquei esse título Em Algum Lugar do Jardim porque eu queria partir do pressuposto, e quero sempre partir desse pressuposto, de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago aqui uma flor da literatura espírita, que é uma obra espírita, não é? Então, a cada semana, à guisa de indicação, a gente traz uma obra sempre com cuidado, não é? Que seja uma obra fidedigna, com os princípios da doutrina, não é? E o tempo foi passando, eu, outra pessoa que ama livro, né? Que adora livro, que é o Silvio Mariano, então eu convidei o Silvio para fazermos juntos o programa, né? Mantendo essa primeira parte, claro que eu diminui um pouco, esse meu momento aqui era mais demorado, eu diminui um pouco e no segundo momento eu trago o Silvio aqui, onde o Silvio traz também a flor da literatura espírita dele, a obra da semana, e eu e ele a gente vai conversar sobre as coisas da doutrina, né? E sempre é um bate-papo maravilhoso entre eu e Silvio Mariano, né? Então, meus queridos amigos e irmãos, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por essa luz do mundo que veio aqui na Terra há 2000 anos, iluminar os nossos caminhos, mostrar onde se encontra o verdadeiro interesse, qual deve ser o nosso verdadeiro ponto de vista, e a gente focar na vida espiritual, na verticalidade, claro, sem perder de vista a horizontalidade humana, mas a gente saber que o nosso fanal, que o nosso eixo abstrato é o espírito, e deve ser sempre a primeira preocupação, principalmente daquele que se diz espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a luz do mundo, a Ele a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, qual é a flor da literatura espírita, afinal de contas, que eu trago para vocês essa semana? É uma obra do Divaldo Franco, trago aqui até para homenagear Divaldo, né? Divaldo fez uma fala que a gente deve respeitar a fala dele, né? Divaldo estava preocupado ali com pessoas, com seres humanos. Então, o Divaldo foi atacado de forma impressionante, tá? Principalmente por dois divulgadores espíritas aí conhecidíssimos, né? Um veio pelo escrito, o outro veio pela fala. Então, vieram sacar contra a honra de Divaldo, a dignidade de Divaldo. É uma coisa risível, querendo até colocar peste em Divaldo de nazi-fascista. Vocês acreditam nisso? Eu fico pensando, meu Deus, esse pessoal não tem medo de morrer, não. Eu não vou nem usar o termo desencarnação, né? Vou usar o termo morrer mesmo, que é a morte espiritual, né? Esse pessoal não tem medo de morrer, não. Todo mundo quase na idade provecta, né? E com a língua ferina, meu Deus do céu, né? Não respeitando um ancião, né? Então, eu fico aqui em homenagem a Divaldo, eu quero trazer uma obra de Divaldo nesta noite, né? Que é a Luz do Mundo, né? Essa psicografia linda de Divaldo, de Dona Amélia Rodrigues, né? Esta grande evangelizadora, um espírito evangelizador por excelência. E eu quero aqui, nesse primeiro momento, né, dizer uma coisa para vocês, né? Uma obra que eu acho a segunda maior obra de cristianismo primitivo, de evangelho trazido à Terra, é Primícias do Reino, da mesma autora de A Luz do Mundo, né? Dona Amélia Rodrigues. Né? Essa obra tão impressionante, com passagens lá da época da Galileia, de todos aqueles personagens, né? Então, um momento de grande
na sensibilidade de Dona Amélia Rodrigues, porque ela captou até aquelas visões, né? Através da mediunidade de Divaldo, ela vem narrar, mas ela captou no éter, né? Então, quando ela fala ali, o ápice para mim do livro Primícia do Reino é o encontro de Jesus e Maria de Magdala, né? Aquilo ali faz chorar a alma que tem coração. Mas trazendo aqui a luz do mundo, né? É um livro também na mesma linha de Primícia do Reino, trazendo passagens evangélicas, só que dessa forma com pessoas anônimas da época do cristianismo, que a gente não conheceu aqui na Terra, né? Eu quero trazer o capítulo final, porque eu acho que Dona Amélia Rodrigues, através do Divaldo, deixou para ser o fecho, o coroamento dessa obra, a Cura Real, que é a história de Lavínia, uma história linda, de uma moça belíssima, que foi acometida de uma doença degenerativa e ela, esperançosa de ser curada, né? Então, soube que Jesus curava os leprosos, curava os cegos, os surdos, os paralíticos, e ela, cheia de esperança, ela vai ter um encontro com Jesus, tá? E ela pede, Senhor, vim aqui em busca da cura. E Jesus diz a ela, né? Fica tranquila, filha, né? Em breve estarás curada. E essa moça era tão jovenzinha ainda, né? Esperançosa com essa promessa. Mas os anos foram passando e Lavínia notou que a sua doença foi avançando. Ela terminou sem poder mais se locomover, sem andar. Então, uma moça bela, casadoira, né? Então, é muito triste a situação dela no paroxismo da dor, né? E ela viu que Jesus curou tanta gente. E a ela que ele prometera, né, que em breve a cura viria, não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, foram passando os anos. Lavínia foi sempre, continuou falando sobre o Evangelho de Jesus, consolando os doentes, os pobres, junto com uma comunidade de amigos cristãos. E muitos acorriam até sua casa, onde ela dispunha a dar os alimentos, né? E sempre a palavra de conforto. E passaram-se os anos, né? E um dia, Lavínia, vai chegar a hora da sua passagem. E nessa hora de sua passagem, Jesus apresenta-se e diz a ela, né, que hoje que teu corpo não serve para nada, eu vim buscar a tua alma. Que passagem linda, né? Jesus diz, eu prometi a cura. Tu tiveste durante toda a vida a cura real, porque ela foi curada. Seu espírito foi curado, por isso aquela resignação, aquele consolo que ela passava para os deserdados, né? E ela compreendeu sempre que devia amar Jesus e amou, mesmo não entendendo porque não tinha sido curada do corpo. Mas realmente Jesus deu a ela cura real. É esse o título do último capítulo. Então, por si só, uma obra linda, das mãos de um médium maravilhoso, né? Como esse, que eu quero aqui homenagear, né? Então, e essas bocas atrevidas, essas mãos atrevidas que escrevem, que assacam contra o Divaldo. Queria muito ver o encontro dessas almas um dia no plano espiritual com Divaldo Pereira Franco. Ah, isso eu queria. Isso eu queria. Tá lá, na de atalaia, né, escondidinho, olhando aquele encontro, né? Que um dia vão pedir perdão, né? De joelhos a Divaldo, né? Ah, vão. Isso é indubitável, né? Divaldo, um beijo. Amo você. Divaldo, um dia que eu entrevistei aqui no meu canal. Veja bem, Divaldo deu uma entrevista para um amigo desconhecido, que não é ninguém no movimento espírita, né? Me chamando pelo nome, né? Divaldo, você deu para o movimento espírita a cura real. Não essa cura dos estratagemas, né? De manuais socialescos que querem impor a comunidade espírita, né? E com a inteligência, né? Essas pessoas que falam e escrevem como se estivesse se auto-admirando, né? Você percebe? Olha como eu estou falando bem e botando os pingos nos is. Olha como eu estou escrevendo bem.
fotografando, né, este médium. Meu Deus, eu tenho pena dessas pessoas. Ok, pessoal, eu vou abrir aqui e vou dar uma. Vou abrir aqui e convidar o nosso amigo Silvio Mariano para entrar aqui no nosso programa para manter o nosso bate-papo, né, trazendo a sua indicação da semana. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com o querido Silvio Mariano. Silvio, boa noite. Meu amigo, antes de perguntar, que eu sempre dou boa noite e pergunto qual é o livro da semana que você traz. Silvio, querido, veja bem, essa semana, novamente, né? Isso não é a primeira vez, houve uma crítica pesada, uma artilharia aí de mais de um divulgador em cima do nosso querido semeador de estrelas, o Divaldo, né? Fica aqui a nossa solidariedade a Divaldo. Divaldo merece sempre a nossa reverência, não é, Silvio Mariano? Boa noite a você, Bruno, e aos amigos que nos acompanham. Essa sua pergunta inicial, eu tenho um grande respeito à figura de Walter Pereira Franco. O movimento espírita nacional e o movimento espírita internacional deve muito a esse grande homem que está aí com seus 96 anos. Por uma questão assim, de opinião, as pessoas vêm tentar degrinir a imagem dele. Tem que lembrar que ele está com 96 anos, um trabalho imenso à Bahia através da Mansão do Caminho. E nós que fazemos parte de Jesus no Lar, nós devemos toda a gratidão a ele, porque ele foi um dos que, junto com o senhor Alfredo, idealizou e deu continuidade para que a casa continuasse. Então, a nossa solidariedade ao grande tribuno, escritor, médium e pessoa humana de Walter Pereira Franco, e que merece todo o nosso respeito. Isso mesmo, Silvio. Sempre a gente vai aqui homenagear Divaldo, sempre que possível. Mas, Silvio, meu amigo, e agora qual é a obra que você traz essa semana, Silvio? Olha, a obra que nós vamos comentar hoje é essa Forças Libertadoras, Fenômenos Espíritas. Então, é uma obra interessantíssima. E eu fico alegre, Bruno, porque nós temos, vamos dizer assim, esse espaço, que é um espaço bem aberto, alegre, para a gente, inclusive, divulgar pessoas que são poucas comentadas. Eu acredito que muitas pessoas não sabem quem é o Rafael Ranieri, não é? Rafael Ranieri é mineiro, quer dizer, é mais um das Minas Gerais, que depois morou no sul do Brasil, principalmente em São Paulo. Ele era um delegado de polícia, mas muito estudioso, muito inteligente, amicíssimo de Chico Xavier, e que chegou ao ponto até de uma das vezes, conforme o comentário dele, estava num determinado hotel, ele, Chico, e a conversa, aquela conversa agradável, e no final terminaram em uma cama de casal, dormindo os três, porque acharam não conveniente esse tipo de locar. E ele disse que presenciou uma fenômeno de Chico adormeceu com uma certa rapidez e que ele viu assim no corpo de Chico, vamos dizer assim, fenômenos impressionantes. Então, uma pessoa que chega ao ponto de dormir na mesma cama de Chico é de gozar de uma grande intimidade. Ele Perfeitamente. gostava de tanta intimidade. E Chico só teve uma questão com ele. Foi exatamente não aceitar um livro que ele lançou vários, só de biografia foram uns quatro, sobre Chico Xavier. E um que ele chamou, ele era um jeitão dele assim, muito engraçado, que ele foi dizer que Chico era o santo dos nossos dias. E quando Chico viu a capa, disse: Olha, eu sou santo só se for do pau oco. Isso, nós sabíamos a umidade de Chico e achava que não deveria ter sido aquilo. Mas ele é uma figura muito interessante. Silvio, eu vou pedir para você falar nos fenômenos, mas eu queria
Você falou que o Chico não aceitava esse livro, o Santo dos Nossos Dias. Agora, o movimento espírita sempre falava, e só foi esse livro de Ranieri que causou polêmica, aquele Sexo Além da Vida, né? Que realmente é um livro muito forte, né? Mas o que ele gostava mesmo, Silvio, era das manifestações, né? Dele estudar os fenômenos. Você podia falar de que trata o livro, que tipo de fenomenologia era essa? Ele dá várias, assim, enfoques, mas ele dá aqui um enfoque maior à questão das materializações. Então, ele fala aquele caso da irmã José, que foi na época lá acompanhado com muita, vamos dizer assim, na época a revista maior circulação no Brasil, era quase 1 milhão, era o Cruzeiro de exemplares, e o Cruzeiro viu que o pessoal queria acompanhar, e todo dia eles, vamos dizer assim, ajustava, dizendo que ah, havia uma fraude, inclusive com a presença do próprio Chico Xavier. Então, esse detém a isso, mas ele faz uma panorâmica entre esse cada irmã José, fala sobre Mirabelle, esse grande médium de efeitos físicos, na qual o Mirabelle também fez fenômenos impressionantes em São Paulo, de materializações, e ao mesmo tempo ele chegou a ponto de, vamos dizer assim, aquilo que fazia referências, porque nós sabemos que o Espiritismo, a base maior, nós temos que estudar, é Kardec, é estudo filosófico, religioso, isso. Mas os fenômenos físicos foram necessários em determinada época, que eu também não estou achando que foi numa determinada época, não. Porque do jeito que anda a humanidade, daqui a um pouquinho vai ter uma necessidade também de dar um novo mostrado do que é a espiritualidade. Mas foi naquela época muito difícil, principalmente com pressão muito grande da própria Igreja Católica, dizendo que isso era mistificação e chamava a atenção. Então, ele é que se detém muito nisso, porque nós tivemos métodos brilhantes aqui de materializações. Dona Ana Prado, lá no Belém do Pará, que o marido parece que era até desembargador. Veja bem, um fenômeno bem. Depois houve que foi o trabalho dos mortos, de Farias, que mostra a coisa. Depois tem um outro um cidadão que ele fez um estudo mais atualizado desse fenômeno, que é lá da Federação Brasileira, que fez um trabalho, inclusive, sobre Richer, Charles Richer, que você sabe quem é ele, Entrevistei ele aqui, o Samuel Magalhães. Samuel Magalhães. Tanto sobre Richer, ele tem uma obra também sobre Ana Prado, que você acabou de falar aí. Exatamente. Que é mais atualizado, porque aquele linguajar da época, aí ele já atualizou para o ano quase 2015, ou 2016, ou 2017. E nós sabemos que a figura também de Charles Shea foi muito importante para fazer essas análises, como teve o William Crookes, que foi outros fatos, que ele praticamente ficou com o espírito materializado durante quase um ano lá na Inglaterra, e que houve, em livro, inclusive foi publicado, e nós sabemos que o William Crookes ele chegou a receber prêmio Nobel, descobridor dos rádios catódicos, que foi aquelas antigas televisões que tinha aquele tubo, foi baseado na pesquisa dele e vamos dizer, no desenvolvimento, inclusive, da física. Então, você veja que é algo. Eu mesmo, vamos dizer assim, você sabe, já comentei com você, já presenciei uma materialização, uma só, e é uma coisa que eu sempre, se tivesse em outros locais aqui em Pernambuco, que tivesse fazendo materializações, eu iria com todo prazer, porque é uma coisa muito de um grande aprendizado para todos nós. Silvio, você falando em materialização, Silvio, você podia falar da materialização do Chico Xavier na cidade de Caratinga? Foi uma materialização do espírito dele, agora ele vivo, né?
Em vida ainda, né, Silvio? Agora, você veja o seguinte, como é que está um corpo a 800 quilômetros, vai ter um trabalho de curas que Gerson Simões, que foi da Rádio Rio de Janeiro, já desencarnado, colocou até num livro, tem um livrinho dele sobre isso. Foi presidente da USE, do Rio de Da Janeiro. USP, Rio de Janeiro, é uma pessoa muito agradável de se conversar. Então, ele fazia parte desse trabalho, de se deslocava do Rio para esse trabalho, e quando está numa noite, ele se depara com a materialização de Chico Xavier lá na reunião, conversa com ele. Olha, você vê, primeiro, que ele era amigo de Chico Xavier. Primeiro, o impacto. Ele diz assim, impacto surpresa. Como é que ele está na reunião de materialização, esperando sua presença de espírito, e vê uma pessoa que ele sabe que está vivo lá em Uberaba? Conversa com ele. Diz, olha, Gerson, você aqui, coisa e tal, né? Participa durante um grande tempo dessa reunião, que estava presente, inclusive, o doutor Bezerra de Menezes, diz assim, Chico, vamos, se despeça, que já está, as reuniões vai se concluir, mas se despeça dos amigos, que eu vou levar você de volta para Uberaba. Então, fique imaginando um corpo material, através do ectoplasma, se recompor, depois voltar ao corpo, e aí a questão, vamos dizer assim, do próprio funcionamento do coração, do sangue, tudo isso. Se explique um negócio desse, é uma coisa, infelizmente, é como diz Jesus, diz, que muitas coisas vinham para os simples, porque se você for levar, às vezes, para o sábio, ele bota mil e uma dificuldade, diz que não pode, porque para poder fazer uma materialização ia ser necessário praticamente uma Itaipu para fornecer, já vi isso, fornecer energia, mas para a espiritualidade, essa Itaipu espiritual já existe há muito tempo, né? Silvio, eu quero aproveitar aqui. Silvio Mariano, a sua experiência, você tem 5 anos a mais que eu, então tem um pouquinho mais na frente de experiência. Silvio, eu queria, você falando em materialização, você podia, Silvio, falar aqui em Recife a materialização através do médium Govim, na casa do Coronel Caú. Você me contou essa história há tempos atrás. Você podia, já que a gente está falando de materialização, Ó, essa questão da materialização tem um livro de um médico chamado Lauro Neiva, que esse médico fazia parte do grupo lá de Rocha Lima, no Frei Luiz. E ele, inclusive, fez vários livros, A Força do Espírito, e teve uns dois livros que ele publicou através da editora O Cruzeiro, que era famosa, que tinha revista. E ele relata aqui as reuniões mediúnicas que era realizada aqui na casa do Coronel Caô, era a esposa dele, Dona Conceição, que era médium. Que era também médium. Mas eles levaram um médium Golvin, que era uma pessoa simples, e que tinha materializações. Doutor Guilherme Martins, que participou lá da nossa instituição, participou, que chegava a ser parente dela, do coronel. E ele disse que era coisa impressionante, era médico, brigadeiro. Ele teve esse brigadeiro, que ele foi responsável não houve aquele atentado contra Carlos Lacerda, lá no Rio de Janeiro. Ele era que estava o IPM, lá na base aérea, que foi lá da aeronáutica. Ele vinha assistir essas reuniões aqui, algumas vezes. Então, disse que era uma coisa impressionante. Então, a família era nobre, acolhia todo esse pessoal, era a fina nata aqui do pessoal de Recife, inclusive com muitos médicos famosos aqui. E doutor Guilherme disse que suspendiu o pessoal de cadeira quase até o teto, espírito materializado,
pegava os cadastros dos sapatos, porque o pessoal entrava assim, deixava o sapato fora. E os espíritos amarravam um cadastro com outro, de outro sapato. Imagina a confusão. E eu estou mudo. Apesar que Govim, na época, essas pessoas aqui eram importantes, arranjaram até um emprego para o seu Govim, para ter uma estabilidade. Mas doutor Pinheiro Ramos conta um fato interessante. Diz que numa época encontrou Govim e Govim gostava, às vezes, de uma bebidazinha. Ó, E ele foi levar o Govim em casa e materializaram dois ou três espíritos. Você vê que mediunidade, alcoolizado. Isso quem me contou foi o doutor Pinheiro Ramos, que você sabe que é. era muito conhecido do nosso movimento. Então, foi um trabalho muito importante e muito grande. Mas não pensar que materialização só tem em Rio, São Paulo, em Belém do Pará. Recife também teve a sua participação. Bem, pessoal, eu queria ainda explorar você. Se você contando sobre Govim, eu me lembrei de outro fato também, né? Por isso, quando eu vou na casa de Silvio, eu chego muito cedo, porque a conversa vai até. Silvio, doutor Travassos, eu falo Travassos velho, Velho pai. o pai do Edson de Travassos Júnior, né? É. Eu soube por você também, mas eu até estou esquecido dos detalhes, a gente conversa tanta coisa. Você me contou que ele participava de uma equipe de materialização, não é? E o fato que eu não me recordo em detalhe, mas é muito interessante, queria que você falasse esse trabalho que ele participava, mas até uma situação de uma receita que ele estava lá no canal do Panamá, algo assim, você esclarece aí. Mas se houver um trabalho muito sério, né? Que o velho doutor Travasso participou aqui em Pernambuco também. Olha, Travassos foi um grande amigo meu. Ele fazia parte da reunião mediúnica, mas era tão amigo dele que eu fiz com que ele viesse participar de algumas reuniões mediúnicas em Jesus no Lar. E ele gostava. E ele desenhou, inclusive, os mentores de Jesus no Lar, que dentro desses desenhos que ele fez, que nós temos esse desenho, uma época, quando Divaldo esteve aqui, eu levei um desenho desse, perguntando se um Freonor que ele desenhou, se fazia parte da equipe lá da Mansão do Caminho. E Divaldo disse, não, ele faz parte só do trabalho de Jesus no Lar. Então, Travasso, ele tinha essa mediunidade, fazia parte da Federação Pernambucana. Inclusive, eu tive uma época interessante que eu era muito curioso e ele contava um negócio para mim e desenhou uma vez quando atendia lá na federação um cidadão atrás de mim, um espírito, que parecia da cavalaria montada do Canadá. Eu lá, antes do atendimento, o senhor me pediu, eu fazendo alguns, comentando sobre o espiritismo, e ele fez. E eu queria ser médium vidente. Aí daqui um pedaço eu comecei, foi aumentando a intimidade, aí disse, Silvio, vidente não só vê coisa boa, não. Vê muita coisa que não quer ver. Eu disse, então já não quero. Então ele fazia parte de um grupo aqui em São Lourenço, muito famoso, que fazia curas, e ele fazia parte desse grupo. Eu não sei se era doutor Fritz. Eu não sei se dessa equipe Golfinho fazia parte ou era outro médium. Não era Golfinho, não. Era um cidadão lá de São Lourenço, que morreu até cego, mas trabalhou muito, velhinho. Um trabalho, eu esqueci o nome dele. Ocorre que, na época, ele foi fazer um curso. Ele não queria nem fazer, vamos dizer assim, lá no Panamá, em inglês. Travasso nunca tinha feito curso. O lugar que ele tinha ido mais aqui em Pernambuco era o Alto Sertão, Oricuri, Araripina. Aí ninguém lá onde ele trabalhava, parece que era o Denox, não queria empurrar o nome dele. E ele ficou muito aperreado e apreensivo, aí seu homem disse, não, vá.
isso vai lhe ajudar muito e tal. Ele aprendeu um inglês assim, meio corrido. Quando ele chegou lá no Panamá, começou o curso, ele me disse que lá no local onde ele ficou hospedado, veio um espírito amigo dele e disse: Olha, não se preocupe não, que eu vou lhe ajudar. Aí fez um quadro negro dentro do quarto, que ninguém via, só via trabalho. E ia ensinando. Aí dizia, entendeu? Aí ele dizia assim, entendi. Como o pessoal não via ninguém, disse, esse cara é bruxo. Ele, ninguém estava vendo nada aqui. E porque é o seguinte, se tirasse duas notas vermelhas, devolvia ao país, sabe, que via que a pessoa não tinha capacidade. E esse espírito ajudou, e ele terminou o curso com louvor no Panamá. Mas o espírito disse, doutor Frito disse, olha, procure saber essa medicação nos Estados Unidos. Ele procurou saber, o cara sabe se é médico, porque aqui nos Estados Unidos é diferente. Tem um organismo que controla medicamentos, a parte de medicamentos, e não é todo mundo que sabe. Aí disse, não, realmente tem um remédio desse que vai ser lançado, mas não está disponível. Quando ele voltou, que foi integrar o grupo lá em São Lourenço, o doutor Frito perguntou, disse, cadê o remédio que eu lhe pedi? Ele contou que tinha procurado saber, mas não havia nada. E o doutor Frito disse, não, você volta, quando você estiver na próxima semana, veja nos seus livros, lá você embalou, que eu desmaterializei o produto nos Estados Unidos e veio junto com você. Esse trabalho todo que teria, né? Então, você vê o que é espiritualidade. Nós não temos ainda, eu fico assim a analisar, nós não temos ainda a capacidade de entender o que é que o mundo, esse laboratório do mundo espiritual pode fazer. Está lá no livro dos Espíritos, fala sobre isso, e no livro dos Médios. Então, é essa grandeza toda e nos encanta, e que a gente vai dosando uma hora, a gente fala sobre o Evangelho, analisa, outra hora fala sobre o fenômeno, outra hora fala sobre esses temas, que a doutrina ela é vasta. Eu Silvio, só me lembro de um caso de uma pessoa muito amiga de Chico Xavier, e disse o seguinte, Arnaldo Rocha, eu não sei onde é que os espíritos, disse a Chico, eu não sei onde é que os espíritos arranjam tanto assunto para publicar livro. E é isso mesmo. Silvio, você disse uma coisa aí que eu acho tão importante e eu não ouço isso por aí, viu? Eu achei muito importante, foi um pensamento seu aqui na entrevista, né? Silvio, você disse que a gente ouve muito falar, às vezes o pessoal fala muito sobre tudo, né? E a gente ouve muita baboseira, né? Que é verdade que os fenômenos físicos arrefeceram, né? E os fenômenos intelectuais, né? Se intensificaram, isso é fora de dúvida. Mas muita gente coloca isso como condição sine qua non de que daqui para frente vai ser só psicografias, fenômeno de efeito intelectual. Silvio, queria lhe perguntar, é a pergunta derradeira. A partir do momento que a humanidade foi evoluindo espiritualmente, o homem fosse se desmaterializando, se ligando mais a Deus e à espiritualidade. Silvio, aí é que eu acho, e você falou isso, que esses fenômenos vão voltar, sim, de uma forma nova e para comprovar de vez a imortalidade. Não é, Silvio? Há um ciclo, como há um modismo em cada época, mas o modismo no bom sentido. Então, a tendência natural que eu vejo hoje é dar uma sacudida novamente por alguma coisa, lógico, que de uma maneira mais, com a tecnologia, uma maneira de ver e de se explicar. Porque é o seguinte, veja bem, hoje os telescópios estão descobrindo coisas que sempre tiveram aí, mas a tecnologia do Hubble não foi capaz de detectar. Essa semana eu vi uma fotografia de uma área que o Hubble tinha tirado, com o James Webb localizou 50 mil galáxias, naquele ponto que não tinha nada.
Então, do mesmo jeito, do campo da ciência espírita ou espiritual, vai se avançando e vai chegar um ponto, porque não diziam que havia possibilidade de haver até uma televisão de que viesse imagem. Aí que já tem algumas imagens, mas de uma maneira assim mais corriqueira. Então chegará ao ponto que essas coisas podem vir para dar um impacto, porque a humanidade, infelizmente, viu, não, não brinca não, é muito ainda materialista. E agora eu gosto de ver a panorama geral. Meu amigo, o que eu tenho visto aí no campo religioso, seja analisando, e de professores que foram de seminários, é que se a gente não tiver uma bagagem no coração, porque para mim, eu acredito e dou caminhada ao livro de Amélia Rodrigues, a Paula Estevão. Acabei de falar dela aqui hoje, né? Faustino. Então, isso porque senão o homem, em vez de avançar, vai ter a religião como uma coisa, vamos dizer assim, inútil à humanidade, que não deve ser dessa maneira. Equilibrar as coisas, né? Coração, né? E cérebro, né, Silvio? Exatamente. Meu amigo Silvio, que programa, né? Que programa, vou dizer uma coisa a você, o nível de informação que a gente tem aqui no Resenha Literária, eu só vejo aqui, né? Silvio traz coisas que acham, né, que está fora do tempo, não tem importância, e para mim tem um valor imenso. Isso aí é o sumo, né, do movimento espírita, o que Silvio traz aqui semanalmente, né? Meu amigão, você faz a prece? Faça a prece. Vamos levar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos abençoe e nos proteja. Proteja toda a humanidade, proteja o nosso querido Divaldo Pereira Franco, para que ele continue a sua caminhada de bondade e de ajuda à própria humanidade. E que os espíritos consoladores venham à humanidade para consolar todos aqueles que estão em sofrimento e carentes de amor e de fraternidade. E Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, então, toda quarta-feira, 20 horas, estou aqui com Silvio Mariano, trazendo essas pérolas da doutrina espírita. Queria dedicar esse programa de hoje à minha mãe, Eva Tavares, mas dedicar a esse homem que traz estrelas na boca, como dizia o Chico Xavier, Adivaldo Pereira Franco, e vamos orar por aqueles que só têm o fel na boca e nas mãos e que assacam contra a dignidade de um homem único que está aqui ainda entre nós. Já, Silvio, meu amigo, um abração. Até semana que vem. Tudo de bom.